rotação está presente hoje em tudo no mundo industrial de hoje. Esta função universal é feita pelo rolamento, componente fundamental da evolução tecnológica. O rolamento é um órgão de precisão que exige uma grande qualidade de fabricação. Portanto, a sua instalação exige cuidados especiais que vamos lhe mostrar. Antes de qualquer intervenção, é necessário consultar o diagrama da máquina. As referências dos rolamentos estão anotadas. Atenção! Há variações. É absolutamente necessário seguir o catálogo da SNR. O operador deve se certificar da disponibilidade das peças junto ao fornecedor habitual. Munido com os novos rolamentos, o operador pode desmontar a peça em questão e levá-la ao estabelecimento onde fará o reparo. Os rolamentos com defeitos são retirados com um extrator. As referências do rolamento novo e do antigo são comparadas. É importante não desembalar o rolamento antes do uso. O eixo pode apresentar sinais de corrosão de contato. Ele então deve ser cuidadosamente limpo, assim como o posto de trabalho, antes da montagem do novo rolamento. As cotas do eixo são verificadas com precisão. É raro que se possa montar um rolamento manualmente. Assim, vamos lhe apresentar várias possibilidades de montagem. Nas aberturas de ajuste, é aconselhável utilizar uma massa de montagem que possibilite retardar a corrosão de contato. Ela também facilita a desmontagem dos rolamentos, ao mesmo tempo que preserva a vida útil dos eixos e dos compartimentos. A montagem com a prensa hidráulica ou manual necessita do uso de um tubo adaptado às dimensões do rolamento. Atenção para que o anel a ser acoplado esteja bem apoiado. No caso de montagem por choque, a SNR propõe aos seus clientes usuários uma maleta que possibilita montar rolamentos de diversas dimensões. Um quadro situado no interior da tampa permite que o operador escolha a ferramenta adequada. Se, de maneira geral, o apoio é feito no anel que é acoplado, é possível impulsionar simultaneamente os dois anéis, utilizando-se uma escora adequada. A montagem a quente constitui uma excelente solução técnica. O aparelho de aquecimento por indução possibilita aquecer tão somente a peça em questão. Para os rolamentos, nunca se deve ultrapassar 130 graus, a fim de evitar quaisquer modificações de estrutura da matéria. A temperatura é controlada por uma sonda magnética que deve ser bem aplicada sobre a peça que será acoplada. O aquecimento por indução mantém intacta a qualidade das juntas de vedação e do lubrificante. Para garantir a sua segurança, é aconselhável usar luvas de proteção térmica. Após resfriamento, é preciso reposicionar o rolamento contra o suporte, com o auxílio de um tubo adaptado que se apoia no anel interno. Também pode ser utilizada uma simples placa aquecedora. O rolamento deve ser disposto sobre uma escora da mesma dimensão do anel interno. As juntas e a graxa são assim protegidas quando o rolamento é vedado.
O controle da temperatura 90 graus para este rolamento é realizado com um termômetro de leitura laser. O rolamento pode então ser acoplado e calçado após resfriamento. Um outro método de montagem a quente, o de banho de óleo, implica no uso de um óleo limpo e só pode ser empregado para rolamentos abertos. É importante observar e conservar a limpeza do óleo para usos futuros. A temperatura, que deve se situar em torno de 90 graus, é controlada para evitar qualquer superaquecimento. Para se fazer a medição, pode-se usar um termômetro de leitura laser. Antes de ser acoplado, o rolamento deve ser cuidadosamente seco. Após o resfriamento, ele é reposicionado contra o suporte do eixo. Há outros tipos de rolamentos que necessitam de uma montagem específica. Por exemplo, os rolamentos de diâmetro interno cônico montados nos mancais de ferro fundido. O operador deve dispor de um conjunto adequado de ferramentas. As cabeças e as escoras de mancal devem receber marcação antes de serem separadas. As juntas são retiradas e em seguida são descartadas. De forma alguma devem ser reutilizadas. Somente juntas novas vão garantir uma boa vedação. Após a limpeza do eixo, a posição do acoplamento é medida e anotada. Em seguida, os anéis retentores são desmontados. E finalmente, após receber sinal de marcação, a lingueta de imobilização da porca é desbloqueada. O eixo é colocado sobre calços de proteção e a porca é desparafusada. Em seguida vem a arruela, o rolamento e, finalmente, o acoplamento. As peças gastas são descartadas, com exceção do rolamento, cujas referências serão comparadas com o rolamento novo. O interior dos mancais é limpo com muito cuidado para retirar todo o lubrificante gasto. A montagem deve ser realizada em um ambiente de trabalho limpo. As condições do eixo são controladas. Convém restaurá-lo ou trocá-lo, caso a condição da superfície apresente um desgaste anormal. Começar pela colocação de juntas novas na escora e cabeça de mancal. O rolamento novo, que só é desembalado no último momento, é então preparado. As instruções colocadas na embalagem determinam o método de lubrificação que deve ser aplicado. É importante fazer com que a graxa penetre muito bem entre o compartimento e os corpos rolantes. Ao tornar a fechar o rolamento, cuidar para não ferir o trilho do anel externo ou os cilindros. O acoplamento novo é colocado. Em seguida, o rolamento. E a arruela de freio. A porca, cuja chanfradura se apresenta do lado da arruela, é apertada primeiro à mão. As aberturas de juntas são lubrificadas. O eixo é colocado nas escoras dos mancais e a posição do acoplamento é verificada. Antes de bloquear a porca, faça a regulagem do jogo, com o auxílio das cunhas e de um cartão de controle da SNR, que define os valores do jogo radial. A lingueta da arruela retentora é assentada.
rolamento colocado do lado da carga mais forte é imobilizado pelos anéis retentores adequados. O rolamento oposto é simplesmente posicionado no centro do mancal, sem anel retentor, para permitir uma eventual dilatação do eixo. Cada lado dos rolamentos recebe lubrificante na parte inferior dos mancais antes de recolocar as tampas. Para facilitar a necessária operação de relubrificação, aconselhamos o uso de um lubrificador automático. Estes aparelhos se adaptam a todas as suas instalações com a qualidade de graxa necessária aos seus sistemas. É importante verificar que a escora do mancal comporte um furo para a saída do excesso de lubrificante. Ele deve se situar na parte inferior do mancal, quando estiver posicionado na sua instalação. Para obter maiores detalhes, consulte a documentação da SNR referente aos mancais. Na presença de pré-carga, de forte carga, de vibrações ou para aplicativos específicos, a SNR aconselha o uso de porcas de precisão autobloqueadoras. Esta solução garante a estabilidade da montagem com o passar do tempo. Para conhecer a linha e o uso desta solução, entre em contato com um consultor da SNR.